sua Bíblia aí onde você está, em João capítulo 16, versículo 33. João capítulo 16, versículo 33. Vamos ler o 32 também, tá bom? Olha só o que está falando. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar? Pai Celeste, nós acabamos de ler a Tua palavra, e eu peço a Deus ao Senhor que ela possa alcançar cada pessoa que está assistindo agora. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que Tua mão poderosa, ó Deus, se estenda sobre as nações, se estenda sobre nós, e que nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Olha só, queridos, o mundo está passando por uma crise, né? Em todo lugar que se olha só tem notícia ruim, aí olha na internet, notícia ruim, olha na televisão, notícia ruim, para todo lado só confusão. E aí eu já quero falar para você tomar um cuidado, porque cada notícia ruim, tem gente que vai lá e come um pãozinho, não faz isso não, porque o negócio vai ficar ruim depois, entende? O negócio vai dar outros problemas depois, irmão. Então, relaxa, aquietai, relaxa, que Deus está no controle. E eu quero falar um pouquinho sobre essas coisas, algumas verdades sobre as crises, né? A crise, irmãos, ela tem o poder de liberar aquilo que há de melhor em mim e aquilo que há de pior em mim também. A crise faz essas coisas acontecerem. Eu tenho dito para algumas pessoas que eu tenho acompanhado o seguinte: esse vírus, ele pode ter contagiado milhares de pessoas no mundo, e realmente contagiou, já matou um número muito grande de pessoas, mas eu acho que mais do que isso, ele contaminou muita gente, porque ele está revelando muita coisa ruim que está dentro das pessoas que se dizem sãs. Infelizmente, irmãos, tem a gripe que ele causa, tem a pneumonia que ele causa, a insuficiência respiratória que ele causa, é verdade. Mas ele também está liberando o egoísmo, a maldade, as coisas piores que existem dentro do ser humano estão aparecendo por causa desse vírus, sabe? Então, as crises, na verdade, irmãos, elas fazem parte da história. Olha o que Jesus falou: vocês vão ter aflição no mundo. As crises estão aí. A questão é como eu vou encarar essa crise e como que eu olho para isso. E mais do que isso, como que é uma crise dessa na perspectiva de Deus. Como é que será que Deus está olhando lá do seu trono agora para essa crise? Eu quero dizer uma coisa para você. Deus elaborou um plano. Não é um acaso. Não foi um improviso. Deus não improvisa. Deus elaborou um plano, e essas crises se encaixam dentro do plano que Deus elaborou para a humanidade. Deus continua no controle de todas as coisas. Você acha que essa crise pegou Deus de surpresa? Você acha que Deus se surpreendeu com a devastação que esse vírus está causando? Não, irmão, não. Isso está dentro do controle do soberano, do eterno. Então, na verdade, as crises, elas revelam a soberania de Deus. Sabe por quê? Porque no final de tudo, Deus vai ser glorificado, exaltado sobre todas as nações. Todas as coisas, irmãos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toda a criação exalta o poder do nosso Deus. Então, as crises também estão dentro dessas coisas. A questão é a devastação que ela pode causar dentro de mim. E aí nós precisamos tomar cuidado. Irmão, preste atenção, as crises sempre aconteceram. A primeira crise que aconteceu foi no céu. Quando
Lúcifer acaba se rebelando e tudo, irmãos. E você acha que Deus foi pego de surpresa com Lúcifer? Você acha que Deus perdeu o controle? Não, estava tudo dentro. Aí vem para a terra, acontece uma outra crise terrível, porque o pecado entra, a morte entra. E agora o que vai acontecer? Quando você lê Gênesis, você consegue perceber alguma surpresa ou algum desespero na fala de Deus? Não, irmãos, a gente percebe soberania, governo, Deus sabedor de todas as coisas. E quando Deus chama Adão, que Adão havia pecado, estava se escondendo, quando Deus chama Adão, Deus fala: Adão, onde você está? Não é que Deus não sabia onde que ele está, irmão, porque panim, toda vez que aparece essa palavra panim, na Bíblia, no hebraico, que é traduzida para nós como face, como presença de Deus, Deus está disposto a trazer ordem ao caos que foi estabelecido. E Deus estava dando uma oportunidade para Adão para se arrepender. E aí Adão não se arrepende. E de verdade, eu acho que Deus está dando uma oportunidade para nós nos arrependermos, para nós nos voltarmos para Ele. Irmão, Deus está no controle. Deus está no controle. Eu vou falar uma outra coisa para você. Preste atenção nisso que eu vou te dizer sobre crise. E olha que legal. Israel, irmãos, estava em crise. Como eu estava falando na terça-feira, e a live acabou caindo, e não foi só com a gente, tá? Aconteceu isso de maneira geral. Eu estava falando na terça-feira sobre Davi. Aparece um gigante. Aparece um gigante e começa a afrontar o exército de Israel. E aí aparece Davi, que nem estava indo lá para lutar, mas Davi estava lá e aparece, e a crise se estabelece em Israel, porque se o guerreiro de Israel perdesse para Golias, a nação de Israel seria escravizada pelos filisteus. A crise se estabeleceu. E aí, de repente, aparece Davi, enfrenta Golias, vence Golias, e o nome de Deus é exaltado. Posso falar uma coisa para você? Deus usou a crise para revelar um homem segundo o coração dele para governar a sua nação. Para. Fala um negócio para você, irmãos. Sabe o que é a minha expectativa? É que Deus use essa crise mundial que está acontecendo com esse vírus para revelar a igreja que é segundo o coração dele, para que ela se levante em poder e em glória e venha trazer exaltação ao nome dele em todas as nações. Deus usa as crises, irmãos. Deus usa as crises, sabe para quê? Para revelar os seus servos. E vou falar uma coisa para você. Quem sabe, Deus não permitiu que essa crise acontecesse aí só para revelar o seu chamado, para confirmar o seu chamado, para te levantar como profeta nesses últimos dias, para te levantar como ministro dele nesses últimos dias, para promover o chamado que é dele mesmo sobre a sua vida. Olha, irmãos, não ache que Deus se esqueceu ou que Deus perdeu a direção das coisas. Não é isso. Deus sempre usou as crises para demonstrar o poder que é dele na vida dos seus servos. Deus sempre fez isso. Vou falar uma coisa para você. Olha que legal. Josué estava numa batalha e Josué tinha um chamado de Deus e uma palavra dele. E aí Josué precisava vencer aquela batalha, e Israel estava meio lá, meio cá, e as coisas acontecendo, e Josué faz uma oração a Deus. E ele fala para o sol se deter de um lado, a lua se deter do outro. E o que acontece? Lá está escrito que o sol parou, que a lua se deteu. Eu falo um negócio para você. A cosmovisão da época deles era que era o sol que se movimentava. Hoje nós sabemos que não é isso, né? Apesar que o Sol tem movimento, mas é o movimento de rotação e traslação da Terra que causa tudo isso. Então nós sabemos hoje que o que parou, na verdade, não foi o Sol, foi a Terra. Mas pensa comigo, se tivesse parado só a Terra, haveria um caos no universo. Porque se só a Terra parasse e todos os outros planetas, todos os outros astros continuassem, irmãos, ia haver uma confusão no universo e ia destruir tudo. Então, na verdade, por causa da oração de um servo, por causa do propósito de Deus na vida de um servo, Deus fez o universo inteiro parar. Pensa nisso. Deus se manifesta soberano sobre as crises.
E hoje nós temos uma oportunidade, irmãos, maravilhosa nas mãos, de mostrar a esse mundo inteiro que nós servimos a um Deus vivo, que nós servimos a um Deus poderoso. Nós temos a oportunidade, irmãos, de provar para o mundo inteiro que oração funciona, que a adoração realmente funciona. Aleluia! Então Deus é poderoso para fazer isso. Vou falar outra coisa para você. Deus levantou Noé quando houve a crise e Noé construiu a arca. Deus levantou Davi quando houve crise com Golias. Deus levantou Esther. E olha que legal, Esther fez tudo de dentro do palácio, né? Você pode fazer tudo de dentro da sua casa, ok? Deus usou Esther para salvar o povo. Deus usou tantos servos. E agora, irmãos, a pergunta é: como é que Deus vai te usar no meio dessa crise? Você precisa ser a resposta para aqueles que estão sem esperança. O mundo está diferente e as coisas vão ser transformadas no mundo. Depois que passar, irmãos, nós vamos ter muitas pessoas doentes que nós vamos ter que atender. As doenças emocionais vão dar um salto, é isso que os especialistas estão dizendo. E quem é que vai atender essas pessoas? Quem é que vai ser o socorro nessas pessoas? Quem é que vai ser o instrumento de Deus para sarar as pessoas? Eu e você. Você nasceu para esse tempo, porque em todo o tempo, toda a história que Deus poderia ter feito você nascer, Deus te fez nascer nesse tempo, com essa crise, nesse momento, para usar a sua vida em poder e graça, para usar a sua igreja em poder e graça. Então não se esconda, porque você nasceu para esse momento. Você nasceu para essa hora, você nasceu para esse tempo, para ser um instrumento de Deus para transmitir vida, um instrumento de Deus para transmitir consolo, um instrumento de Deus para transmitir paz àqueles que vão estar desesperados, àqueles que não têm esperança como nós temos, para aqueles que não têm a certeza que nós temos de servir a um Deus vivo, fiel e poderoso e, acima de tudo, soberano. Então, meus amados, não se desespere, creia em Deus. Use as armas espirituais, use aquilo que você tem. Talvez você não possa sair pelas nações, talvez você não tenha dinheiro para investir, para dar uma oferta gigantesca como muitos estão fazendo, mas você tem nas suas mãos, aí na sua casa, as armas mais poderosas, que são chamadas de oração, jejum, adoração, porque através dessas armas você pode penetrar os céus e fazer com que Deus se mova sobre as nações, trazendo exaltação, glória, poder, honra ao nome dEle. Entende isso, meu amado? É um privilégio nós estarmos vivendo esse tempo, porque muitos estão desesperados, mas nós temos o privilégio de, num momento complicado da história, nós estarmos arraigados a esse Deus poderoso, e nós podemos transmitir essa paz. Irmãos, o céu não está em crise. O pastor Josué bem dizia isso direto. O céu não está em crise. Isso é coisa da terra, isso não é coisa do céu. O céu não está em crise. Deus continua governando, soberano. E nós estamos aqui como seus servos para nos apresentarmos nessa hora. De todas as épocas, de todos os lugares, de todos os países, de todos esses anos que Deus poderia ter te colocado na terra para viver e fazer diferença, Ele escolheu fazer com que você vivesse nesse tempo. Assim como esses servos aqui, assim como eles foram a resposta de Deus para aquele tempo, seja a resposta de Deus em Jesus para esse tempo. Seja a resposta de Deus em Jesus para essas pessoas. Sempre, irmãos, que houve crise, as pessoas, elas caem em si e elas veem quão insignificante nós somos. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que dinheiro não está fazendo muita diferença, que pose não está fazendo muita diferença, que postura não está fazendo diferença, que cargo não está fazendo, que emprego não está fazendo muita diferença. E quando isso é retirado das pessoas, elas perdem a sua base e geralmente elas procuram Deus na hora da crise. E eu e você, nós precisamos ser a resposta que Deus vai dar a essas pessoas para levar paz, para levar Jesus, para levar salvação, para levar tranquilidade,
verdade, para levar esperança a essas pessoas. Então, irmão, não se desespere com a crise, porque a crise revela a soberania do nosso Deus, a crise revela a misericórdia do nosso Deus, a crise revela o amor do nosso Pai. Deus te escolheu para viver esse tempo. E nesse tempo Ele vai confirmar o seu chamado. Nesse tempo Ele vai confirmar o propósito da sua vida. Talvez você andou o tempo inteiro sem saber qual era o propósito da sua vida. E agora Deus pode revelar o propósito, porque você pode ser, repito, a resposta de Deus em Jesus para uma vida necessitada. Então vamos glorificar a Deus. Ele te escolheu para esse tempo.